Na fachada, o solar reflete a sombra de uma magnólia centenária. No interior, guarda a memória cultural da capital como sede do Museu de Porto Alegre, Joaquim José Felizardo, que em 2022 comemora 43 anos de história. E que tal conhecer um pouquinho mais da história de Porto Alegre em uma visita ao Museu Joaquim Felizardo? O local é repleto de objetos arqueológicos e de muita história. Vamos juntos conhecer esse museu? O museu foi criado em 1979 e tem como missão promover a interação da sociedade com o patrimônio cultural da cidade, com ênfase na sua história e memória, por meio da preservação, pesquisa e comunicação dos bens culturais sob sua guarda. O museu ele tem uma importância enorme, não é? Embora desconhecido, talvez da maioria das pessoas, né, dos cidadãos de Porto Alegre e de fora também, mas ele tem uma importância grande em função do seu acervo. Né? Na verdade, tem acervo iconográfico, ou vamos chamar de fotográfico, com cerca de 11 mil fotografias do século XIX até os anos 70 do século passado, do século XX. Possui aqui também o acervo arqueológico, com aproximadamente 214 mil peças, tudo de escavações, né, coisas que foram encontradas do passado de Porto Alegre, inclusive escavações no próprio terreno do museu, né? E também tem um pequeno acervo chamado tridimensional, coleção de chapéu que as mulheres usavam no passado, algum vestuário até de ex-prefeitos, autoridades e outros materiais, algum pouco de mobiliário, ainda que este não seja o foco central do museu. A história aqui do museu, ela é uma história que remonta, não é isso? Já a sua construção no século XIX, o prédio iniciou a construção, foi iniciada em 1845 e concluída em 1853. Foram 8 anos de construção. E abrigava aqui, servia como espécie de casa de campo, né, vamos dizer, na referência atual, ao Lopo Gonçalves, que era o proprietário, o construtor, um imigrante português, que tinha loja de tecidos na parte alta da cidade, na época, no centro da cidade, na altura ali próximo à Santa Casa, quem conhece Porto Alegre, né? E ele morou durante quase 2 décadas neste espaço, depois passou para uma filha, não é, que morou com a sua família até boa parte da primeira metade do século XX, né? Até ali pelos anos 40, aproximadamente. Vamos conhecer um pouco mais da história que gerou então o museu, que hoje leva o nome do historiador e criador da Secretaria Municipal de Cultura. Em 1940, havia sido criado um departamento encarregado de organizar os atos comemorativos do bicentenário de Porto Alegre, dos 200 anos. Não é? E o coordenador, né, dessa atividade tomou uma medida que talvez tenha sido o nascedouro do museu, que ele comprou 3 coleções porto-alegrenses de fotografias da época. Não é? Então, com isso, o município começou a fazer um acervo sem saber o que ia acontecer no futuro. Não é? E nasce ali, então, o começo, mas na época, na verdade, eles queriam criar um museu da imagem e do som, né? Ou seja, fotografia, e também que pudesse gravar depoimentos das pessoas antigas, das lideranças da época, para que explicasse, enfim, uma coisa juntando com a outra, pudesse contar uma bela história da sua época. Passaram-se várias décadas até chegar aos anos 70, quando já o prédio estava quase ruindo, veio um movimento de tentar preservar, não é? E diante disso, o prefeito da época, então, resolveu criar o museu para ser instalado aqui, mas não havia condições. Então, o museu foi instalado numa rua próxima aqui da Cidade Baixa, de Porto Alegre,
enquanto foi feito o restauro de 1980 ao final de 1982. Em dezembro de 82 foi autorizada a transferência e aqui então se encontra o museu numa área de aproximadamente meio hectare, né, inclusive com muita natureza, com árvores históricas, e ao lado aqui nós temos inclusive uma magnólia tombada, se diz, não é? Portanto protegida, com mais de 100 anos de existência. Não é? Então é um museu que é tombado e tem uma magnólia também tombada, que é uma bela de uma referência na nossa história. Além do acervo de fotografias históricas e peças arqueológicas, o museu apresenta exposições presenciais e virtuais. Todo acervo de museu, ele conta uma história. Quanto mais antigo, né, maior o tempo dessa história e permite que se compreenda o presente. Mas um museu, ao contrário do que muitos pensam, que é um lugar de depósito, de coisa velha, que não é atrativo, não, ao contrário, o museu é muito atrativo, né? Basta organizar e utilizar meios até mesmo tecnológicos para isso, né? Aqui no museu vem turista do exterior, do interior do Brasil, de Porto Alegre, recepcionamos muitos pesquisadores, né? E, sobretudo, o museu dedica-se à formação dos nossos jovens, das crianças, da rede municipal de educação. Por exemplo, antes da pandemia, em 2019, vieram quase 17 mil pessoas visitar o museu. Então, as pessoas vêm e é lógico que elas gostam das novidades, como, por exemplo, esse mecanismo de olhar fotos, né, que a pessoa vem, e mais baixinho para as crianças menores, mais alto para os maiores, não é isso? De maneira que ele vai verificando registros antigos da cidade de Porto Alegre, alguns que ainda existem, outros que já não existem mais, e com isso a pessoa vai, de modo agradável, conhecendo a sua história e a cidade de Porto Alegre. A exposição de longa duração, O Solar que Virou Museu, Memórias e Histórias, dispõe de audioguia com leitura de texto e descrição de imagens, além de catálogo em braille. Também oferece maquetes táteis para reconhecimento do solar e toque em objetos do acervo histórico e arqueológico, oportunizando acesso ao patrimônio de Porto Alegre. O museu, ao recepcionar os visitantes, turistas, estudantes, pesquisadores, todos que têm interesse em conhecer, tem alguma acessibilidade, elevador para a pessoa mais obesa ou cadeirante. E também aqui, por exemplo, podemos ver uma maquete para a pessoa com deficiência visual, de tal maneira que ela pode tocar, sentir, perceber, conhecer de algum modo, não é, o casarão Lopo Gonçalves e também o braille, não é, para permitir que ele possa fazer a leitura de tal maneira que qualquer pessoa tenha acesso ao museu e aproveite bem, né, a visita. Com essas experiências acessíveis, o Museu de Porto Alegre Joaquim Felizardo amplia e qualifica o acesso de pessoas com deficiência. Assim, a instituição é uma importante referência em acessibilidade no Rio Grande do Sul. Além de um grande acervo arqueológico e miniaturas de antigas residências açorianas, o museu também apresenta exposições temporárias, promove cursos, debates, oficinas e outras atividades culturais. E que tal, depois de você curtir uma visita no museu, você aproveitar com os amigos um belo passeio aqui pelo jardim do próprio museu? Quem conta para nós um pouquinho desse espaço especial é o diretor aqui do museu, o seu Vicente. Vicente, conta para nós um pouquinho desse lugar aqui preparado para os turistas, para os visitantes. Então, quem vem ao museu, né, tem o casarão, né, para conhecer, para visitar, que é do século XIX, construído entre 1845 e 1853, e tem todo o pátio externo, cerca de meia hectare, né, com a natureza abundante, com árvores quase centenárias, não é isso? Com uma parte de gramado que permite fazer piquenique. Nós fazemos aqui dentro shows e, enfim, atividades culturais, educativas, especialmente com as crianças. Então, quem quiser vir,
É livre o ingresso todos os dias de tempo bom, né? Das 9 às 17h30 de terça a sexta, e nas segundas-feiras das 14 às 17h30. De manhã é fechado para nós cuidar da limpeza, cuidar, enfim, da manutenção de todo o museu, de todo o acervo. Então aqui é um lugar que tem pássaros, tem frutinhas, não é isso? É muito agradável, temperatura extraordinária, muito oxigênio, não é? Então vocês são todos convidados nossos para visitarem o museu interna e externamente. A capital gaúcha é realmente repleta de lindos pontos turísticos que remetem a marcos importantes da história e a lugares que enchem o povo gaúcho de alegria e orgulho.